Gente, no último vídeo do Nós, Felipe fala sobre uma estética do luto. Ruas vazias, isso talvez indique que a gente está vivendo hoje uma perda. A minha visão é um pouquinho diferente. Eu acho que, de fato, as ruas vazias, essa estética do tempo atual, ela potencialmente pode mobilizar um processo de luto. Mas a gente pode viver também um processo muito diferente desse processo de luto, que é o processo melancólico. Se a gente comparar, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo inteiro e o que aconteceu nos Estados Unidos em 11 de setembro, a gente vê que o que sucedeu àquelas imagens de queda das Torres Gêmeas, que poderiam indicar uma vulnerabilidade da nação norte-americana, foi algo muito diferente da aceitação da vulnerabilidade e da perda. O que aconteceu foi uma afirmação obstinada de potência. Nada de fato teria sido perdido. Isso é a base de um processo melancólico. Então, para a gente entender essa relação entre luto e melancolia, que vem sendo estudada por alguns filósofos como Paul Ricoeur e Judith Butler, é importante voltar para 1917, quando Freud publica um texto chamado Luto e Melancolia. Nesse texto, ele fala sobre o luto como um movimento de perda de um objeto, do objeto amado, e uma perda, que isso ele vai desenvolver melhor em textos posteriores, uma perda tão grande que vai destruir aquilo que a gente era aos olhos daquele objeto amado. Então, quando o luto ele é vivenciado, a gente precisa passar por um processo de transformação profunda. Já de outro lado, a melancolia, Freud trabalha como um luto interrompido, uma perda que não foi levada às últimas consequências. Quer dizer, na melancolia, o sujeito percebe que perdeu um objeto, mas em vez de dizer, de fato eu perdi, eu vou ter que me transformar, ele introjeta esse objeto perdido. E aí ele passa a ter uma relação muito ambivalente consigo mesmo. Por vezes, porque ele tinha uma relação de amor e tem raiva do objeto que o teria abandonado, né? Então você tem um sujeito que por vezes se afirma como superpotente, como superpoderoso, e às vezes cai num movimento inverso, de impotência e de autorrecriminação. Não por acaso, quando Freud se refere à melancolia, esse processo que eu acabei de explicar para vocês, ele está tentando cuidar daquilo que os psiquiatras da época chamavam de psicose maníaco-depressiva. Era o começo, o germe do que hoje se fala como transtorno bipolar. Mas não por acaso Freud escolhe não usar essa expressão, psicose maníaco-depressiva, porque ele quer sair de algumas armadilhas que ele percebe na psiquiatria. Mas o que é que tem de fundamental aí, em termos de diferença? No luto, é um processo difícil de aceitação da perda e de transformação social. É isso que a gente espera que possa vir a acontecer no pós-coronavírus, na melhor das notícias, né? E a melancolia é uma maneira de negar esse processo e de exagerar características que já estavam presentes. Veja, 11 de setembro, os Estados Unidos já tentava se colocar como potência, como um domínio político e bélico do planeta. E depois de 11 de setembro você tem o ato patriótico e uma série de outros atos em que os Estados Unidos ele tenta de uma maneira obstinada negar sua vulnerabilidade e se apresentar como uma nação cada vez mais potente. Então, veja como a coisa tem dois polos, né? E ainda assim é importante lembrar que esse processo melancólico, alguns autores, como Michel Foucault, Judith Butler faz isso também, vem associando isso ao modelo de empresário de si. Quer dizer, os sujeitos no tempo atual, eles são encorajados eles são capturados por essa lógica melancólica quando eles caem no jogo do empresário de si. O que é um empresário de si, se não alguém que está o tempo inteiro lutando para sozinho, um indivíduo, a questão nunca é colocada em termos coletivos, para afirmar sua própria potência nas relações de trabalho, como se fosse um grande empreendedor. Tal como o modelo de que Trump quer vender, ou o modelo que Bolsonaro quer vender. Eu posso fazer isso sozinho, não preciso, eu não estou ligado com os outros socialmente. E o empresário de si é aquele também que oscila entre uma
noção de potência máxima, e ele cai por vezes no outro lado. Ou eu posso tudo, ou eu sou um grande empresário, um grande vencedor, ou eu sou um grande perdedor, um loser, como o Érico está tentando trabalhar em seus textos recentes. Então, gente, a aposta que a gente pode ter, né, isso está em disputa, não dá para dizer o que vai acontecer, é que no momento pós-coronavírus a gente consiga aceitar as perdas que o coronavírus produziu, né? De fato, a gente está vivendo hoje, batendo recordes em números de mortalidade. E a gente percebe, tem um outro movimento interessante, que algumas pesquisas vêm mostrando, que aquelas pessoas que estão mais próximas ou conhecem alguém que foi vítima do coronavírus, elas têm apresentado uma crescente rejeição ao governo Bolsonaro. Então, a melhor das notícias no mundo pós-coronavírus seria a possibilidade da gente dar conta dessas perdas. E perdas que estão associadas a esse modelo de que a gente pode fazer tudo sozinho. É o modelo de indivíduo que vem sendo vendido por Paulo Guedes, né? Então, talvez o luto do indivíduo, a perda do indivíduo, seja aquilo que abre a possibilidade de que a gente consiga imaginar outras saídas de uma maneira mais coletiva. Quer dizer, a gente saia dessa lógica melancólica que nos captura no tempo atual. Então é isso, pessoal. Deem uma olhada nos vídeos do Nós, o link está na bio.